pode muito, mas não pode tudo. Palavras suas. Hoje, o Tribunal de Justiça Pamages tem a honra de receber em seu programa Contraponto um parceiro do Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sérgio Rezende. Desembargador, é uma honra tê-lo aqui, viu? A honra é minha de estar aqui. Você disse no início que Minas é um parceiro, né, do Judiciário. Mas no caso específico de São Paulo, é muito mais que um parceiro. Nós estamos ligados umbilicalmente falando. É verdade. São dois estados que estão unidos, permanecerão unidos para o resto da vida. Para o resto da vida, esperamos. Aliás, o senhor eu sou um mineiro. O senhor é mais paulista do que mineiro? Não diria assim, né? Porque os mineiros vão ficar bravos comigo, né? Mas eu sou um mineiro que tem muitas raízes em São Paulo, porque eu sou de uma cidade chamada Sacramento, uma divisa com São Paulo. E fui criado, bem dizer, vim de São Paulo desde menino, naquele tempo, né? Era mugiano. E ficava muito aqui, né? Demais. Eu vim conhecer São Paulo desde que eu me entendo por gente. E fui conhecer Belo Horizonte, que é a minha capital, com 26 anos de idade. Bom, então vamos dizer, o mineiro paulista, Dr. Sérgio Rezende. Pode ser? Pode. Bom, vamos ao direito. Vamos mandar muitos paulistas mineiros também. Tá certo, é verdade. Bom, vamos ao direito, desembargador. Embora tenha ocorrido a reforma do judiciário, o senhor acredita que hoje ainda prevaleçam os velhos preconceitos no mundo da magistratura? Não, primeiro, eu não acredito que tenha havido reforma no judiciário. Essa reforma, apregoada, cantada em prosa e verso, ela nunca aconteceu. Nunca? Apenas arremedos de algumas pontuais mudanças que, na verdade, não podem ser consideradas por nós, juízes, como reforma do judiciário. Até porque quem pretendeu fazer a reforma do judiciário jamais teve condições e capacidade para fazê-lo. Eu, por exemplo, tenho 42 anos de magistraturas completados, né? Tenho experiência bastante para dizer que a reforma judiciária não se faz dessa forma como se pretende vender essa imagem para a população. Quem sabe um dia, então? Tem muita ressalva. Eu acho que a reforma do judiciário passa, primeiramente, por uma reforma de mentalidade. Enquanto nós, modificando a mentalidade nossa, sobretudo a mentalidade do pessoal que está em Brasília. E o que seria modificar a mentalidade? É não querer, por exemplo, respeitar a federação. O primeiro passo, os tribunais superiores em Brasília deveriam respeitar mais a federação. Você não pode tratar o país, um país heterogêneo como o nosso, de forma igualitária. Nós temos que respeitar as nossas desigualdades, porque elas são culturais, elas têm raízes muito profundas. E às vezes são até tradicionais. Tradicionais. Ainda há pouco tempo, Cacilda, nós estávamos discutindo no Colégio de Presidentes, determinados estados do Nordeste, onde o calor é imenso, é terrível, os tribunais às vezes optam por fazer audiência na parte da manhã, fecham da parte da tarde, e o CNJ proíbe, dizendo que tem que ser uniforme para todo o Brasil. Você não pode querer comparar o Rio Grande do Sul com o Roraima, por exemplo, né? O calor, enfim. Mas isso é reforma de mentalidade. Vamos tratar cada um com respeitar as suas desigualdades, né? Talvez sejamos iguais na língua, no modo de ser, mas temos as nossas desigualdades que devem ser respeitadas, e no judiciário é a mesma coisa. O senhor prega também que o juiz de primeira instância não tem a proteção que merece. Explique. Não, o juiz de primeira instância, eu acho o seguinte, Cacilda, tradicionalmente, a segunda instância é mais a que recebe mais recursos, é mais bem tratada do que a primeira instância, até porque ela está mais próxima dos tribunais e tem um tratamento melhor, né? Mas num estado grande como Minas Gerais, um estado heterogêneo, muito mais heterogêneo que São Paulo, eu costumo dizer que Minas Gerais há muitas, né? O nome é plural, não é à toa, né? As minhas Minas Gerais do Triângulo é totalmente diferente das Minas Gerais do Vale de Jequitinhonha, por exemplo. Então essas comarcas, eles não têm o mesmo tratamento que se dá ao juiz da capital, por exemplo, tão próximos. Aqui em São Paulo também acontece esse fenômeno. E eu, fazendo a minha gestão, que iniciou-se em setembro, eu procurei exatamente voltar os olhos para o interior. Eu estou viajando para o interior, enfim, estou voltando mais os olhos para o interior exatamente nessa busca. Por essa razão. Por essa razão. Agora, e quanto ao Conselho Nacional de Justiça? O Judiciário Mineiro anda contente com ele? Bom, é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, no seu primeiro momento, ele foi muito cruel para conosco. Tem-se a impressão que ele partiu do pressuposto de que nós deveríamos provar que nós éramos honestos. Na gestão do ministro Nelson Jobim... Não bastava ser honesto. Não, isso é o óbvio. Né? Mas o ministro Nelson Jobim, por exemplo, eu faço uma censura, eu acho que um ministro, por exemplo, que foi presidente do Supremo, ele não poderia, depois de deixar o Supremo, de ocupar um cargo público.
Deveria haver um espaço de tempo. Porque o que me dá a parecer é que ele fez da presidência do Supremo um trampolim político. Ganharam outros cargos, tanto assim que ele é ministro do Executivo. Ir imediatamente para... Então, o que aconteceu? Ele, na presidência do primeiro Conselho Nacional de Justiça, foi muito cruel para com nós, magistrados, né? Como se nós fôssemos os algozes da morosidade do judiciário, enfim, outras mazelas que existem, mas que devem ser pontualizadas. Depois, agora, eu até reconheço agora, já na gestão, sobretudo do ministro Gilmar Mendes, o Conselho Nacional de Justiça tem nos ajudado bastante. Algumas resoluções são muito boas, sobretudo para nós que dirigimos estados maiores, né, onde nós temos muitos juízes, mais de 1000 juízes, as resoluções atuais estão nos ajudando a gerir o judiciário. Então o Conselho ele começou de uma forma muito cruel. Agora ele está muito mais adaptado e sim, agora eu vejo, com toda sinceridade, eu vejo o Conselho procurando, de fato, ajudar o judiciário e de mãos dadas conosco todos, atendemos o jurisdicionado, que é a nossa função. Sim. Primeira, né? Por que o senhor é contra eleições no judiciário? Não, a eleição no judiciário não pode ocorrer. Não, até parece que não há eleição. Há a eleição, o presidente é eleito por eles. Ele não é ungido. Lá em Minas, nós temos, vamos para 130 desembargadores, somos eleitos. O que eu sou contra é o juiz votar para presidente do tribunal, digo. Por quê? Porque o juiz não tem a vivência. Eu pergunto a você, um juiz que é eleito, que passa num concurso, e vamos supor que ele passa num concurso agora, 1 mês depois, 2 meses depois, qual é a condição que essa pessoa tem para votar num presidente do tribunal? Ele não conhece ninguém. Quer dizer, falta familiaridade? Não é. Eu faço... E depois, no judiciário, nós vamos julgar. É muito complicado. Estabelecer política interna nesse aspecto, eu sou contra, radicalmente contra. Eu peço o seguinte, quem deve eleger o presidente do tribunal são aqueles que com ele convivem há muito tempo. Porque ninguém vira desembargador no dia seguinte. Então, todos nós temos 20 anos ou mais de carreira, juntos, temos condições de analisar melhor que um juiz que fez concurso. Né? Agora, conte para nós, o senhor recebeu muitas críticas por ter suspendido a construção da nova sede do Tribunal Mineiro? Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque fica parecendo que foi a única coisa que eu fiz. E a única coisa que eu fiz por não ter feito. Não, uma coisa meio... Um paradoxo, todos que aqueles... Meio maluca, assim, meio louca. Você fez uma grande coisa, o que foi? Não ter feito. É o demarketing. E aí um outro perguntava aí, mas você teve muita coragem de suspender a obra? Eu falei, não, eu tive medo de continuar. Sim. Tudo vai ter questão de como se vê a coisa. Pelo contrário, eu até fiquei surpreso que eu não tomei essa atitude para ganhar elogios, né? Até porque eu não sabia que eles viriam, nessa profusão que vieram. Sim. Eu não continuei a obra, porque a obra não está paralisada, está suspensa. Quem quiser construir, o prédio que construa. Foi interrompida? Sim, interrompida, foi suspensa. Né? Eu fiz por quê? Porque eu não acreditei que aquela obra, naquele momento, fosse a prioridade para o Poder Judiciário como um todo. Eu penso que o Poder Judiciário, como você citou no início, é a primeira instância sobretudo, é que deve ter, nossos olhos devem voltar para a atividade jurisdicional como um todo. Lá em Minas, por exemplo, nós temos o tribunal dividido em 2 facções, né? Cada uma com 60 desembargadores atualmente. Os 60 mais antigos, vamos colocar assim, eles já estão num prédio tradicional, um prédio antigo, aquele que você conhece ali na Afonso Pena e tal. Os outros 60, oriundos do antigo Tribunal de Alçada, que foi extinto, eles estavam numa situação precária lá em Belo Horizonte. Acontece que alugamos um prédio com 2 torres modernas e eles hoje estão nessas 2 torres. Quer dizer, em outras palavras, a segunda instância em Minas Gerais está muito bem situada em relação à primeira instância. Quer dizer, não há necessidade de se fazer um prédio para juntar esses esmagadores todos e ambos, as 2 unidades estão bem situadas. E também o mundo moderno caminha para a informática. Não há que se reunir, por exemplo, você pensar em fazer um prédio para englobar os 400 desembargadores de São Paulo, para quê? O que eles vão reunir? Eu falei assim, mas o Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno é aquele tribunal que congrega todos os desembargadores. Eu falei, mas o Tribunal Pleno, qual é o Tribunal Pleno de São Paulo, a eleição aqui? Né, os 8 milhões de eleitores. Seria o Tribunal Pleno de São Paulo? Cada um vai lá e vota. E vai para casa, depois apura. Quer dizer que no então, Palácio não há necessidade, Cacilda, sob a minha ótica, de se fazer essas grandes construções. Sim. Brasília é um exemplo disso.
Palácio da Liberdade está perfeito. Não, o Palácio da Liberdade é aquilo tradicional. É. Né? Aquilo, eu acho que não se deve mais hoje sair construindo essas obras faraônicas. Claro que não. Né? É. Brasília é um exemplo disso. Basta ir a Brasília que cada tribunal daqui compete um com o outro. Verdade, Beleza. verdade. Eu não sei se Agora, é por aí. Agora, pensando no binômio juiz e número de processos, Minas ainda é uma criança. Minas é uma criança em relação a São Paulo, não há dúvida, porque São Paulo é uma coisa atípica, né? Mas, muito Minas é processo. uma criança em relação a São Paulo, os outros estados menores são fetos, né? Estão sendo Temos gerados. muitos fetos hoje aqui. Porque, de fato, em relação a São Paulo, nós temos 4 milhões. Ah, não, São Paulo é uma coisa. Não, São Paulo, nós não podemos pegar São Paulo como exemplo, né? São Paulo aí no contexto. Pois é, mas nós temos os tribunais maiores. A gente pegaria Minas, São Paulo, tira São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, esses três, né? Depois viria um patamar menor, Paraná, Bahia, enfim. Mas há muito processo ainda em Minas e a relação processo a juiz ainda é muito grande. Ainda é, né? Mas aí, Cacilda, vem aquela velha história. Será que se nós continuarmos aumentando o número de varas, aumentando o número de comarcas, isso é a solução? Isso vai impactar mais no nosso orçamento, sendo que a informática está na nossa porta? É uma bola de neve, né? Sim, e a informática está aí. Ela pode demorar mais dia, menos dia, mas ela virá inexoravelmente. Mas é complicado. O judiciário é muito complicado. Ele é um poder mais difícil de ser entendido pela população, sobretudo. Então nós vamos interromper um pouquinho só, desembargador, agora para um pequeno intervalo. Você não saia daí e daqui a pouco estaremos de volta com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Sérgio Rezende. Voltamos com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Sérgio Rezende, numa conversa ótima aqui, falando sobre o judiciário como um todo, sobre os processos de Minas Gerais, sobre o Conselho Nacional de Justiça, enfim, essa figura simpática que hoje nos dá a honra da sua presença. Desembargador, há quase um ano atrás, o Tribunal de Minas foi eleito um dos 3 mais eficientes do país. 3 razões para isso, desembargador. Talvez, Cacilda, se refira à segunda instância. Parece que na primeira instância o nosso percentual não é tão eloquente. Porque, de fato, lá em Minas, nós estamos bem estruturados na segunda instância e a média do processo chegar ao tribunal e ser julgado, ela varia de 90 dias. Quer dizer, um processo chega... Aqui em São Paulo isso é um sonho, né? É um sonho. Aqui a coisa é complicadíssima. Mas em função do volume também, extraordinário, né? É a otimização da justiça, 90 dias. É o ideal. Eu acho que também. Então, nós temos mantido esse percentual na segunda instância. E é um volume razoável de processo, não é? Pode não ser como São Paulo, sim, né? Mas é uma coisa... Pelo número de juízes também, sim, também é evidente. Agora, a primeira instância, ela é complicada, né? Por causa do tamanho, das dificuldades que tem, da falta de juízes, só para você ter uma ideia, Brasil hoje, inteiro, né, desembargador? Hoje, uma Minas, sobretudo, hoje nós estamos com um quadro defasado de juízes muito grande. Nós devemos ter hoje mais de 60 vagas. Não preenche os concursos ou não há concursos? Não preenche os concursos. No último concurso agora, de 4 mil candidatos, foram aprovados apenas 11. Nossa, eu acho que não pode ser por aí, alguma coisa está errada, né? Não podemos só censurar. Será que há uma desqualificação do candidato? Não é bem só isso, o que será, né? Não sei, aí é uma questão que eu não participei. Mas há esse problema e está sempre se exigindo novos investimentos. Eu, por exemplo, só este ano, eu estou instalando novas varas no interior, e isso reflete onde? No início de carreira, então nós estamos com uma defasagem muito grande de juízes. E a propósito dessa sua pergunta, o ministro Gilmar Mendes quer implantar a meta 2. O que seria a meta 2 do CNJ? Por sinal, foi lançado em Belo Horizonte em janeiro, numa reunião que houve lá. A meta 2 seria um julgamento até 2005 de todos os processos que foram juizados antes de 2005. E depois, cada processo demorasse no máximo 3 anos para ser julgado depois de 2005. É uma meta audaciosa, que o ministro Gilmar Mendes está lutando por ela, mas aí você depara com uma série de circunstâncias que prejudicam
é a efetividade dessa meta. Primeiro, no nosso caso em Minas, com 70, 80 vagas de juízes, como é que eu vou exigir de um juiz se ele está na comarca dele, sobrecarregado, ainda tem que substituir outras comarcas? Enquanto não compuser o judiciário como ele necessita, enquanto o judiciário não tiver os recursos necessários, pensar em metas é muito complicado. Mas é evidente que é interessante essa meta dele, porque pelo menos alguma coisa vai sair. Incentiva, né? Ah, sim, não há dúvida. Agora, um presidente pode muito, mas não pode tudo. Palavras suas. Sim. O que o senhor gostaria de poder, mas não pode? Antes de ser presidente, e quem nunca foi presidente tem a mesma visão que eu tinha, que hoje eu não tenho mais, pela experiência, pensa que o presidente ele pode fazer tudo. Não é? Mas, na verdade, depois que você vira presidente, que senta com a cadeira, a famosa cadeira... Que você começa... Era confortável, pelo menos? Era confortável. Porque as dores dela não estão no assento, estão na cabeça. Né? Mas é que você vê que você começa a sentir certas frustrações. Por quê? Porque você quer fazer tanta coisa e não pode. Por uma série de circunstâncias, não tem como enumerá-las aqui. E à medida que o tempo passa e o tempo vai terminando do seu mandato, você vê a areia escorrer por suas mãos, né? E não poder fazer muita coisa que deveria fazer, e você começando a ficar